Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da oficina de joias 3D, onde nós vamos desenvolver um modelo utilizando a ferramenta de sub-D. E para isso, nós vamos trazer uma imagem de referência para facilitar na hora da gente modelar aqui. Beleza? Então vamos lá. Primeiro eu venho aqui em Surface Tools, seleciono essa opção, ó, ADD a Picture, e seleciono aqui a imagem que eu quero. Vou clicar aqui em abrir. Vou ativar a opção Center aqui em cima na barra de comando. Vou digitar 0 e pressionar Enter. E aqui vocês podem determinar o tamanho que vocês querem fazer. Não tem uma regra específica. Vai depender da sua prioridade aí e da sua demanda. Beleza? Então vamos lá. Selecionei ele aqui, a imagem. Vou guardar na layer número 1. Então, clico com o botão direito do mouse e seleciono essa opção, ó, Change Object Layer. Por enquanto, eu não vou fechar o cadeado, eu vou movimentar essa imagem ainda para centralizar aqui. Mas antes, vou pegar aqui as ferramentas de Sub-D Tools, seleciono ela. Vou pegar aqui a esfera, clico nela, digito 0 e pressiono Enter. Pronto. Aqui na vista top, vou pressionar o Shift e vou criar mais ou menos aqui desse tamanho a esfera. Não vou colocar medida em específico nem nada. Apenas venho aqui, ó, nessa abinha da parte do preview e vai ativar a opção, ó, Ghosted, para a gente conseguir ver através do projeto, tá? Então vamos lá. Eu vou selecionar a esfera e vou subir ela aqui mais ou menos na altura da cabeça do polvo. Aí agora sim, eu vou selecionar a imagem, vou movimentar ela um pouquinho, ó, para ela ficar mais ou menos centralizado ali. Pronto, aqui para mim já está legal, já dá para trabalhar certinho. Feito isso, agora sim a gente pode fechar o cadeado, ó, que impede a gente de selecionar a imagem. A gente seleciona a esfera, mas não seleciona a imagem, para ela ficar aqui totalmente parada, beleza? Seguinte, vou minimizar aqui. Pressionando Ctrl Shift, eu vou selecionar aqui a parte de baixo dessa esfera e vou deletar apenas isso. Vou voltar aqui na vista top novamente. E eu vou fazer algumas escalas, ó. Pressionando apenas o Shift, vou pegar aqui o gumball, ó, e vou escalar ele, ó. Trazer o mais próximo possível da borda. Depois vou subir aqui. Pronto. Esses são já ajustes iniciais para a gente começar a criar o corpo do polvo. Aqui embaixo também tem outra alteração, ó. Na vista right, você pode descer ela um pouquinho. E também pode escalar ela para ela não ficar tão alta e totalmente redonda, tá? Então a gente escala um pouquinho e desce novamente. Ó, perfeito. Com isso, vamos maximizar a vista top aqui, novamente. Pressiona Ctrl Shift, clico nessa face e nessa outra face, tá? Apenas uma vez. E utilizando aqui a extrusão do próprio gumball, ó, se você aproximar a setinha do mouse em cima dessa esfera aqui no gumball, ele vai aparecer algumas opções, ó, extrude, copy, e tem os comandos ali que você tem para fazer para funcionar corretamente. Aqui basta clicar e segurar nessa esfera que ele vai fazer a extrusão. E lembrando, a gente vai fazer essa extrusão aqui e nós vamos se atentar a dois detalhes. Eu não vou simplesmente sair criando aqui de qualquer maneira, tá? Ctrl Z. Vou pegar esse primeiro aqui e vou fazer uma extrusão de modo que ele crie essa conexão aqui, ó, esse cavado aqui embaixo para seguir para o tentáculo. Então, eu vou pegar ele, ó, vou fazer a primeira extrusão. Vou aproximar aqui mais ou menos nessa distância e vou fazer mais um. Só que esse próximo eu vou fazer pensando já nesse tentáculo aqui, dessa lateral. Então, faço mais um. Pronto. Para quando a gente vier criar, a gente tem espaço para criar essa conexão aqui. E vou fazer mais uma pensando nesse outro tentáculo aqui. Então, eu faço mais uma, descer aqui mais ou menos nessa distância. Pronto. Aqui a gente já começa a criar o corpo. Vou minimizar aqui, venho aqui na vista perspectiva e vou esconder a imagem, porque no decorrer desse projeto a gente vai fazer isso algumas vezes. Pressiona Ctrl Shift, vou selecionando apenas as faces de baixo, ó, e vou deletar elas, porque eu quero fazer essa peça oca, tá? Então eu vou fazer todo o formato seguindo apenas a chapa dela e no final a gente dá a espessura que é necessária para poder tornar essa peça oca, beleza? Então vamos lá, vou voltar aqui com a imagem,
vista top. E aqui tem outra ferramenta interessante que a gente costuma utilizar na hora da modelagem 3D com o SubD, que é essa ferramenta bem aqui, ó. Control Points On. Quando você clica nela, ela vai abrir esse monte de setinha e você não precisa ficar pressionando Ctrl Shift para selecionar as faces, as edges ou as intersecções. Você simplesmente seleciona os pontos. Ó, vou pegar, por exemplo, esses dois. Ele vem aqui, se você quiser selecionar apenas um ponto, ó, você consegue selecionar ele, e ele vai movimentar o objeto sem problema algum, tá? Então, Ctrl Z. Posso selecionar esses aqui do meio, ó, e vou escalar ele para a lateral. Posso pegar apenas esse aqui central, ó, vou subir ele. Então facilita, de certo modo. Tem alguns casos a gente prefere utilizar o Ctrl Shift mesmo ou o filtro aqui em cima, tá? Vou movimentar aqui então. Pronto. Eu vou desmarcar e vou fazer utilizando o Ctrl Shift para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Pressionei Ctrl Shift, selecionei essa fase. E utilizando o próprio Gumball, ó, vou fazer as extrusões. Fiz aqui para poder criar esse tentáculo. Vou fazer mais outra, ó. E vou seguindo aqui esse contorno, tá? Vou rotacionando aqui para posicionar na direção correta. Mas são ajustes mínimos para a gente poder apenas criar uma base para formar esse tentáculo. Pronto. Vou esconder a imagem aqui, fazer aquele mesmo negocinho lá, ó. Cliquei numa ponta, cliquei na outra, pressionando o Shift. E dois cliques na seguinte, ó, ele vai selecionar todo o conjunto. E deleto. Pronto. Vamos voltar aqui, vista top. E agora sim, Ctrl Shift, eu vou selecionar apenas as edges e vou ajustando ela aqui, ó. Seguindo exatamente o contorno. Posso selecionar apenas os pontos de intersecção, ó, e vou posicionando ela aqui corretamente. Aqui de fora a gente pode selecionar a aresta inteira. Vou pegar esse outro aqui, ó, vou trazer para dentro. Agora eu vou pegar o de cima, tá? Peguei o de cima e posicionei ele corretamente de novo. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Mas se eu vou selecionar apenas o ponto, ó. Vou trazer ele para a borda e depois eu venho corrigindo o de cima. Mesma coisa nesse outro. Pronto, movimentei aqui. E aqui, como a gente está utilizando o formato Ghost, a gente consegue ver através do objeto. Então já fica até mais fácil de selecionar até a parte de baixo, tá? Vou pegar ali, ó, a linha de baixo. Vou trazer aqui para fora. Esse outro aqui ele tá muito para cima, ó. A gente vem movimentando ele, corrigindo. Esse outro vou trazer para cá. Esse aqui, ó, a gente movimenta um pouquinho para cá, esse outro a gente volta um pouquinho para cima. Então é bem fácil a gente estar manipulando é, essas linhas, essas arestas em sub-D. Tá? Pronto. Agora a gente já criou todo o contorno aqui dele certinho. São apenas detalhes que dá para a gente corrigir, mas a gente vai fazendo isso durante o processo. A gente pode movimentar esses aqui agora de cima. Opa. Pronto. Aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, posso selecionar esse conjunto e aqui na vista perspectiva, ó, eu vou descer ele. Então a gente já consegue criar um detalhe, eu posso descer muito, subir, usar ele para poder criar outro detalhe, ó. Por exemplo, seleciona aqui o Shift, vamos subir esse. A gente consegue dar forma para ele de diversas maneiras, tá? Mas para essa aula a gente vai trabalhar aqui o modo tradicional mesmo, apenas de maneira orgânica e básica, para a gente entender alguns fundamentos do sub-D, tá? Pronto. Temos aqui agora esse primeiro tentáculo. Os outros é basicamente a mesma coisa, não tem tanto segredo.
Em exceção em alguns detalhes, que é essa parte central aqui que a gente precisa criar esse formato de V e deixar mais baixo, essas duas laterais aqui também, tá? Então vamos lá. Com isso, fizemos o primeiro tentáculo, vou pegar aqui o segundo, ó, e nós vamos criando aqui da mesma maneira do outro. E lembrando, isso aqui não é uma regra, tá? O sub-D você consegue trabalhar com ele de diversas formas diferentes para fazer a mesma peça, tá? Aqui a gente poderia trabalhar com um formato de blocagem, que ele é bastante famoso no ZBrush. E aqui dentro do sub-D a gente consegue trabalhar com ele da mesma forma, tá? A gente poderia também trabalhar a partir das linhas, criando chapas. Como aqui a gente resolveu criar a partir de um único primitivo, que no caso foi a esfera, a gente vai seguir ele até o final. Fiz aqui o formato. Ah, tá todo deformado. Não tem problema que a gente consegue corrigir ele. Vamos fazer aquele esqueminha lá. Selecionei aqui na ponta, dois cliques. Pronto. Trazer a imagem novamente. E aqui na vista top, ó, nós vamos corrigindo as pontas que ficaram erradas. Vou voltar para cá. Isso eu faço essa correção sempre pressionando o Ctrl Shift, tá? Para mim eu sinto mais facilidade e acho que vai mais rápido. Às vezes selecionou aqui uma aresta errada, só pressiono o S que ela já desmarca. Então eu consigo ir mais rápido dessa maneira. Você sentir facilidade em separar ali por filtros, selecionar apenas as edges, as faces, pode ficar à vontade. Pressiono o Ctrl Shift, seleciono aqui do outro lado. Vou selecionar aqui essa outra. Vamos corrigindo aqui os detalhes. Aqui e aqui também. Essa pontinha nós vamos fazer do mesmo jeito. Vou selecionar esse outro, vou trazer aqui para dentro. Pronto. E percebe que dependendo da maneira que a gente movimentar algumas dessas edges, o formato ele vai alterando todo o restante. Então tem que tomar cuidado para não deformar demais ou deformar da maneira errada, tá? Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês um detalhe. Deixa eu esconder aqui a imagem, voltar aqui na perspectiva. Por exemplo, aqui embaixo, ó, se a gente olhar certinho, a gente percebe que essa linha aqui, ó, ela vem passando por dentro, faz a curva e depois faz esse cruzamento aqui dessas edges. Eu não acho interessante, então o que que a gente faz? A gente pega ela aqui embaixo, ó, e vai movimentando ela para ela ficar da maneira correta. Você pode deixar tanto com um pequeno espaço entre elas, ou você pode tirar totalmente, tá? Aqui eu vou deixar com um pequeno espaço. Vamos olhar aqui na vista top novamente. Vou movimentar para cá. Subir ela só um pouquinho, só para dar uma leve encostada. Pronto. Já tá legal. E agora a gente vem arrumando a parte de cima. Corrigindo os detalhes. Vou trazer aqui a imagem para a gente ver o que a gente está fazendo. Vou pegar aqui, ó, vou subir essa. Pronto. Movimenta para cá. Vou pegar essa outra aqui, ó. Ó. Lembrando, sempre pressionando Ctrl Shift para estar selecionando aqui, tá, pessoal? Pressionou Ctrl Shift, posicionou o cursor do mouse, ó, vai selecionar a edge, a face, ou os pontos de intersecção. Pronto. Fizemos essa outra aqui.
Com exceção dessa parte de baixo aqui, vou explicar para vocês o seguinte detalhe. Em algumas situações fica difícil a gente criar certos detalhes, tá? Então a gente tem que estar bem atento em qual a gente está selecionando e qual não vai selecionar. Por exemplo, vamos fazer esse tentáculo aqui, pressionar Ctrl Shift e vou fazer a extrusão dele, tá? Fiz aqui, já posicionei. E já em seguida eu não vou dar continuidade, eu vou selecionar essa outra face, ó, e vou fazer a extrusão dela, para a gente não se perder em qual é qual. E aqui ele já deixa meio que preparado para criar esse V aqui, ó, central que tem nele, tá bom? E beleza, agora sim a gente pode selecionar aqui a face e dar continuidade aqui na criação desse tentáculo. Vou rotacionar aqui, movimentei de um lado, vou movimentar aqui para o outro, puxar para cá também, aqui, pronto. Acho que nessa ponta aqui já dá para trabalhar, não vou fazer mais um, só por precaução. Rotacionar ali, é isso, perfeito. Lembrando, ó, opa, volta na perspectiva. E a parte de baixo é aquele detalhe. Seleciona a face. Como ele aqui não dá continuidade em nada, você pode dar os dois cliques que ele vai finalizar aqui. Então é só clicar em Delete. Trazer a imagem novamente. Voltar aqui na vista top, que está mais fácil de visualizar tudo. E aqui a gente vem, ó, dois cliques, ele vai selecionar todo o segmento. E eu vou ajustando aqui para ele ficar na espessura que eu quero. Selecionei aqui, vou movimentar, ó, rotacionar. E agora sim, nós vamos corrigindo esses outros detalhes também. Opa, pegar aqui Ctrl Shift, posicionei aqui, este outro, vamos aproximar. Aqui embaixo a gente percebe que essa linha ali, ó, ela tá passando por dentro. Então a gente pega essa aqui de cima e traz ela mais do que a que está embaixo, para ela literalmente afastar. Pronto. Essa outra aqui também, ó, a mesma coisa. Posicionando. Apenas esse ponto ali de baixo, ó, vamos trazer ele para fora. Esse outro aqui, ele está muito inclinado, então a gente tira um pouco dessa inclinação, movimentando, ó. Esse aqui a gente pode voltar um pouquinho mais. Pronto. Aqui, essas pontas, elas costumam dar um pouco mais de trabalho, mas tem solução. Movimentando aqui. Essa outra ponta, ó. Trazer para dentro novamente. Aqui. Agora sim. O que que eu fiz aqui? Vou fazer um Ctrl Z, Ctrl Z. Até então, o que estava dando a entender é que essa ponta aqui, ela tinha que vir para cá para formar essa curva do tentáculo. Porém, não era necessário, ela estava sobrando ali. E o que que eu fiz? Eu peguei ela, apenas a ponta, ó, e trouxe mais para cá. Ó, e vou usar essa outra ponta para criar esse detalhe, que aí ela já fica certinho. Pronto, e agora sim, eu pego essa última ponta aqui, ó, e faço o movimento correto dela. Esse aqui de cima a gente ajusta. Esse outro traz também. Esses de cima, que se ficar muito assim, ele vai passando da parte de baixo. Eu já não acho interessante nesse caso aqui, nessa situação. Vai ter situação que vai ser melhor fazer assim por conta de detalhes, tá? Pronto. Peguei esse outro, vou trazer para cá só um pouquinho. Vamos ver aqui.
Agora sim, vamos pegar esse detalhe aqui, ó, que ele é bem menor, tá bem para dentro, ó. Então, trouxe para cá, ficando assim. Deixa eu pegar, movimentar esse outro. Ó, movimentei aqui. E esse detalhe aqui eu ainda não vou fazer ele, tá? E simplesmente só puxar aqui acaba tirando muito vinco dessa parte de cima. Então, como eu quero ele um pouquinho mais acentuado, eu vou deixar ele aqui mesmo. E eu vou mostrar para vocês como que vai fazer esse detalhe. Pronto. E aqui, ó, esse outro lado é a mesma coisa, então vamos seguir criando esse detalhe aqui do tentáculo, ó. Forma, rotacionar, movimentar. Esse aqui, esse, aí a gente rotaciona aqui e faz mais um. Show? Vou esconder a imagem novamente, que é bem simples, não tem tanto segredo para fazer esse tipo de peça desta maneira, tá? Vou voltar na vista top, trazer a imagem novamente. Pressiono aqui o Ctrl Shift e agora eu vou corrigindo os detalhes, posicionando da maneira correta. Lembrando, ó, você pode deixar passando um pouquinho para ter a conexão, como pode deixar ele solto, já que é uma peça só, tá? Nós vamos fazer ali uma pequena conexão mesmo, só para dar uma leve encostada, para não deixar os tentáculos tão frágeis também. E agora nós vamos corrigindo aqui, ó, posicionando novamente todo esse tentáculo. Movimentei ali, esse outro. Lembrando também, tem um detalhe aqui que é bem interessante da gente ressaltar. Para a gente criar essa pecinha, a gente não precisa encher ela de topologia, de tantas linhas para criar. Às vezes a gente acha que quanto mais linhas, que é mais fácil de criar os detalhes. Sim, de certo modo. Mas chega um ponto que vai começar a dificultar o trabalho e deixar o arquivo pesado. Por exemplo, aqui está a quantidade de linhas ideais para esse projeto. Mas em situações eu já vi quem está aprendendo, né, que está iniciando, a fazer com esse tanto de linhas aqui. Às vezes até mais, que a gente seleciona aqui e clica em dividir. Isso aqui é outro tipo de trabalho, outro tipo de situação, para a gente aumentar a topologia, tá? Se você quer aprender mais conteúdos como esse, eu vou deixar o link aqui na descrição do teu treinamento completo, tá, pessoal? Vamos lá. Vou fazer o Ctrl Z aqui, que foi apenas uma explicação. E aqui nós vamos continuar trabalhando aqui esse tentáculo para posicionar ele corretamente. Pegar ele, movimentar para cá. A pontinha ali, ó, nós vamos trazer ela para fora. Esse aqui nós vamos trazer para dentro. Pronto, ficando aqui assim, ó. Esse outro a gente vai movimentar para cá. E esse tentáculo aqui, essa ponta, nós vamos trazer ela aqui para fora, ó. Que ela é do outro lado. Pronto. Movimentei para cá. Esse outro para cá também. Vou trazer aqui. Aqui a gente posiciona novamente, ó. Vou trazer um pouquinho mais só para ver até onde está indo. E aqui. Pronto. Esse outro para cá. Aqui já é a parte de cima, tá, pessoal? Que a gente está fazendo as alterações para seguir a mesma curvatura, tudo certinho. Aqui a gente confere, ó. Tá indo corretamente. Tá no modo gosto. Pronto. Aqui a gente pode subir esse detalhe um pouquinho, ficando aqui assim.
Vamos pegar essa ponta aqui, ó, movimentar ela só um pouquinho e essa outra também. Feito isso, a gente pode dar dois cliques aqui, ó, e vindo aqui na perspectiva, a gente vai descer ela um pouquinho, quase nada, só para dar uma leve diferenciada, tá? Do outro lado aqui é a mesma coisa, ó, só um pouquinho. Esse aqui a gente pode até subir ele para dar uma diferenciada. Esse ponto aqui central, a gente sobe ele um pouquinho, e é isso. Esse outro a gente desce. Pronto, maravilha. E aqui a gente está quase chegando na reta final. Maximizar aqui essa vista. Eu vou pegar esse ponto aqui de cima e nós vamos subir ele, ó, para cá. Esse outro a gente pode descer um pouquinho, só para ele seguir bonitinho aqui essa curvatura. Esse aqui de baixo a gente sobe, para a gente conseguir ter essa diferença aqui, ó, de tentáculos. Um vem para cá e o outro vai para cima. Então, vou pegar esse aqui, ó, que está diretamente para o de cima. Vamos criar, ó, esses tentáculos. Vamos movimentando, ó, sempre rotacionando ali para facilitar a direção. Então, já vai ajudando. Vou rotacionar mais um e vou fazer a extrusão. Pronto. Uma na vista perspectiva. Vou esconder aqui a imagem. Dois cliques aqui, ó. Opa. Esse tem que ser o contrário. Esse cliques ele vai finalizar na borda. Lembrando que toda vez que você vai selecionar assim, ele vai finalizar na borda, tá? Então, vamos deletar ele. Maximizar a vista top. E continuar aqui, ó, essa criação. Trazer para a borda. Esse outro para cá. Pronto. Aqui embaixo a gente pode selecionar toda essa edge e descer ela mesma, com tudo, tá? E a gente desce apenas o ponto. Essa outra aqui é a mesma coisa, ó, a gente pode descer com tudo. Aí agora a gente pega apenas o ponto para posicionar ela corretamente. E aqui é a mesma coisa. Ó. E a gente pode subir, trazer para cá. Esse aqui vamos trazer para cá. Muitas vezes, ó, você quer fazer um detalhe nessa ponta aqui, fazer o Ctrl Z, ó. Essa ponta aqui, se eu apenas subir ela, essa outra vai sair do lugar. Então, o que que eu faço? Como eu já peguei a expertise, a gente vem e movimenta já a seguinte, ó. Ela vai para o lugar de onde eu quero, para onde eu quero, né? Sem tirar muitas outras do lugar. Então, já fica fácil da gente controlar esses pontos, beleza? Vou pegar ali a face de baixo, a edges, aumentei. Vamos pegar essa aqui de cima, ó, essas duas logo, trazer para cima. Esse ponto. Aqui em cima, ó, a gente pode pegar, vou pegar apenas esse e vou trazer aqui para dentro. Esse outro aqui é a mesma coisa agora, ó, de baixo. E aqui a gente vem fazendo a correção. Movimentei ali. Pronto, ficando aqui assim. Aqui a gente pode movimentar tanto o vértice, tá? A intersecção, que é essa bolinha, ou a gente pode criar uma chapa aqui conectando tudo isso para facilitar. Em alguns casos compensa e outros fica a critério, tá? Vou mostrar para vocês dos dois jeitos. Seguinte, tem outra situação também que é se a gente pressionar a tecla Tab, ele vai mudar o formato completo desse polvo, desse objeto que nós estamos criando em sub-D. E esse formato ele auxilia a gente em alguns casos na hora de criar e de corrigir alguns detalhes, tá? Eu vou aproveitar para fazer a correção desses detalhes. Pode ser que tenha algumas pontas que estão assim, ó. Mas quando você muda o formato pressionando a tecla Tab, não aparece. Mas se tiver assim, ó, você pode vir aqui e corrigir, tá?
Ok, essa ponta está exatamente assim, ó. Então a gente vem dar uma leve ajustada. Essa outra aqui também, ó. E corrigindo detalhes, tá? No outro formato já acaba ficando um pouco mais difícil de corrigir esses detalhes dessa maneira. Mas lembrando que não é porque está passando assim que ele está totalmente errado, tá? A gente corrige para poder melhorar mais ainda o projeto, beleza? E esse formato aqui, algumas ferramentas vão trabalhar apenas nesse formato, então a gente tem que se acostumar a trabalhar das duas maneiras. E aqui é o seguinte, para a gente criar uma chapa aqui é bem simples. Seleciona o objeto primeiro, vem aqui nessa opção, ó, Create Single Sub-D Face. Clica nela. Aí agora você vai aproximar aqui, apareceu o point, você clica, ó, point, clica. E do outro lado ali, ó, a mesma coisa, ó, point, clicou. Pressiona o botão direito do mouse, ele vai desmarcar a ferramenta e aí depois, ó, pressiona Tab. E aqui, ó, ele já fez essa, criou essa chapinha aqui que antes não tinha, tá? Lembrando, tá em formato triangular, uma face triangular. Mas tem que ficar muito atento nisso que a face triangular costuma dar um certo trabalho de trabalhar aqui, tá? Então, Alexandre, mas aqui no meio também tem. Se a gente olhar direitinho, não é uma face triangular. A gente tem uma ponta, duas pontas, três pontas, quatro pontas. Ele apenas parece, tá? Esse outro aqui também, ó, a mesma coisa. Então, esse aqui que é triangular, fica atento. Não é que esteja errado, mas também fica atento para não atrapalhar o seu projeto, beleza? Então vamos lá. Fizemos aqui esse detalhe. Esse outro aqui, a gente pode simplesmente puxar ele para frente, tá? No início da aula eu falei que poderia, tem outras maneiras, que poderia ser simplesmente puxar, mas aí você perde um pouco do acento aqui do vínculo, ou você pode criar uma chapa assim, ó, que aqui ele já deixa mais acentuado, tá bom? Ó, pressionar aqui, trazer para cá. Se a gente olhar aqui na vista perspectiva, vai perceber, ó, que ele fica um pouco mais profundo em render. Ó, ele já dá um detalhe um pouquinho mais acentuado. Aqui ele faz também, tá? Mas ele dá uma diferença muito grande. Se a gente olhar aqui, ó, percebe que esse é bem mais acentuado que esse. Não é que esteja errado, é questão de ajuste, tá, pessoal? Vamos lá. Vou voltar aqui para Ghost, voltar para vista top. E aqui, o último tentáculo, a gente vai fazer o seguinte. Vou criar aqui, dessa mesma maneira mesmo, tá? Vou pegar esse outro, vou fazer mais um. E aqui nós vamos ajustar de pouco em pouco, porque esse vai dar um pouquinho mais de trabalho por conta do tamanho dele. Opa, Ctrl Z. Aqui. Pronto. Aqui, vou maximizar de novo. Ctrl Shift e vamos movimentar ele para cá, ó. E ele tem que ficar aqui nessa espessura sem danificar todo o restante do projeto. E a gente ainda precisa criar uma dobrinha aqui, ó. Vou movimentar ele. Esse outro para cá, ó. Vou pegar aqui essa ponta, trazer para cá. Uma leve dobrinha só para dar aquele destaque. Pronto. Agora sim, pressiona aqui o Shift, Ctrl Shift. Cria mais um. Vamos rotacionar aqui e criar o último. Vista perspectiva, esconder a imagem, seleciona aqui os dois últimos, ó, e deleta. Vamos trazer aqui a imagem novamente, vamos voltar para a vista top, Ctrl Shift, e vamos fazer a mesma alteração. Ó. Movimentei aqui, este outro aqui, ó, trazer para dentro. E aqui aquele ajuste, ó, com a ponta está passando por cima da outra, então vamos corrigir esse detalhe. Nesse caso aqui, ó, caberia até para a gente fazer esse ajuste usando esse formato. Pressiona a tecla Tab aí, ó,
e vem corrigindo esses detalhes. Outra coisa, tá? Não é porque, como eu falei da outra vez, ó, não é porque está passando muito aqui da borda nesse formato que ele está errado. Se eu pressionar novamente, ele vem para a borda, tá vendo? Então tem que ficar atento a esses detalhes. Aqui dentro, ó, isso aqui está passando bastante aqui, ó, muito. Então a gente pode corrigir aqui, porém, esse vínculo de acentuação aqui ele vai ficar menor. Vou entrar aqui, vou pegar esse outro, ó. Aqui ele está totalmente fora, ó. A gente percebe, mas quando pressiona Tab, ele volta para o lugar. Fazendo os leves ajustes. Mais um aqui. E esse outro aqui, ó, ele acabou alterando, né? Então vamos corrigir. Vou pegar para cá. E aqui nós vamos subir novamente. Pronto. Aqui é o seguinte. Tá? Deixa eu corrigir aqui. Pronto. Feito isso, aqui a gente precisa criar um vínculo. E tem essa ferramenta aqui, ó, que eu uso ela nesses casos, que é Insert Point. Clica nela, clica no objeto, ó. Lembra que eu falei para vocês que vai ter ferramenta que ela vai trabalhar nesse formato? Essa é uma ferramenta. Então eu vou vir aqui, ó, procurar a borda, mid, clico, vou trazer aqui para cima, ó. Vou clicar também uma vez e vou desmarcar. Aqui ele vai criar este formato aqui, tá? E já é outro formato que a gente precisa ficar atento. Eu poderia passar direto para o outro lado, tá? Mas eu preferi não fazer. Vou fazer aqui para vocês verem como é fácil criar esse detalhe. Então, ó, aqui a gente já consegue deixar bem acentuado esse detalhe. Beleza? Aqui a gente pode passar aqui direto para o outro lado, que não tem problema também. Fiz assim para vocês verem que também dá certo, mas fique bastante atento a esses formatos. Vou pressionar Tab aqui, ó, só para a gente fazer as últimas correções antes de passar para o outro lado. Pronto. E aqui, essa ferramenta ela é um pouco chata quando a gente pega aqui um que já está criado. Vou clicar nela novamente, ó, e vou procurar aqui essa ponta de cima. Em alguns casos, ela acaba não encontrando. Passa para cá e vou descer. Pronto. Pressiono Tab. Ó, aqui, de cara, ela já encontrou. Então, perfeito. Mas eu vou mostrar para vocês a situação que pode acontecer, ó. Já criei aqui, fiz o vínculo, beleza, tudo certinho. Aconteceu a situação, eu preciso colocar esse ponto. Em alguns casos, a gente vai aproximar bastante, ó, achando que está clicando em cima dela e muitas vezes a gente está clicando fora. Aí o que vai acontecer? Clicou fora, veio aqui para o outro lado, pronto. Aí ele cria essa deformidade aqui. Então toda vez que isso acontecer, vai fazer Ctrl Z, pressionar a tecla Tab e ativar essa opção aqui, ó. Show Curve Edge Points. Tá? Clica no objeto. Opa, esse aqui ele fica fora quando está nesse formato, então tem que ser o primeiro. Então seleciona o objeto, Ctrl Points, e ele vai marcar o pontinho ali, ó, que você precisa. Então na hora que você precisar utilizar a ferramenta, ó, ele vai em cima de qualquer ponto desse, tá? Então isso ajuda bastante nesses detalhes. Pronto, estamos quase chegando aqui no final. E vamos criar aqui o olho do polvo. Vamos lá. Seguinte, o que vai acontecer aqui? Dois cliques nessa linha, dois cliques nessa outra. Vai digitar o comando unwelded, tá? Tá aqui em cima, ó. A pronúncia é un, mas escreve com unwelded. Olha aí certinho. Clica nela, ó. E ele criou um vínculo aqui, porque ainda tá tudo junto. Aí você vai clicar na ferramenta Explode. E ele vai separar tudo, ó. Separou os dois. Esse aqui, nós vamos trabalhar apenas nele. Vamos ativar a opção Reflect. Pressiona 0.
Pressiona o Shift, ó, para ficar em linha reta. E um clique. Pronto. E aqui é o seguinte. Quando está nesse modo, tudo que você fizer de um lado, vai acontecer do outro, tá? Então, nós vamos selecionar essa ferramenta aqui, ó. Insert Sub the Edge. Clicar aqui nessa face. E pressionar Enter e Enter. E ela vai criar essa monstruosidade aqui. Eu vou deletar essa face. Ó, selecionar toda a borda. Pressionando o Shift, ó, eu vou escalar para dentro. Pronto, ficou aqui assim. Eu vou voltar aqui e trabalhar na vista perspectiva que vai ser melhor para a gente. Aqui a gente já pode começar a colocar aqui em Shaded. Shaded. Pronto. E aqui com esses dois selecionados, nós vamos clicar aqui na setinha do Gumball. E vou clicar nessa opção aqui, ó, alinhar to object. Aí agora sim a gente consegue movimentar ele para trás, para baixo e vem fazendo essas mudanças nele aqui, tá? Alexandre, mas o que foi que aconteceu? O Gumball ele vai trabalhar na direção do objeto. Então vai ficar mais fácil da gente manipular ele e as outras linhas, ó, na direção que a gente precisa, tá? Pronto, bem mais fácil. Vou voltar aqui na vista top. E aqui a gente pode movimentar ele, ó, posicionar igual tá no outro. A imagem de referência. E como ele já está apontando para a direção que a gente precisa, fica muito mais fácil de manipular ele. Pronto. Aqui já está na direção que a gente precisa mais ou menos. Vou voltar aqui para a vista top, perspectiva. Dois cliques na borda. E utilizando a extrusão aqui do Gumball, ó, eu vou colocar, por exemplo, -0.3. Ele vai fazer essa extrusão. Se eu pressionar Ctrl Shift e escalar ele, ó, ele vai fazer outra extrusão. Se eu pressionar aqui, ó, na extrusão e botar ponto 3 mais ponto 3, agora ele vai para cima. E se eu clicar nessa ferramenta aqui com a borda selecionada, ó, eu vou clicar aqui, ó, Fill Sub the Rule. Clica nela, pressiona Enter, pronto. E ele vai criar, vai fechar na verdade, né? E aqui é bem simples, dois cliques nessa borda, ó, você pode ir ajustando. Vamos ver como é que tá ficando aqui na vista render. Aqui já tá bem legal, bem interessante. Então, tudo que a gente fez de um lado, ele fez do outro no automático. Ah, Alexandre, por que que você não fez com tudo conectado? Porque ele muda todo o formato, tá? Ele vai mudar todo o formato. Então, esse lado aqui que tem esses dois tentáculos dessa forma, se eu ativar essa opção, ó, fazer para vocês entenderem, ó. Clique nela, 0, Enter, pressionei o Shift, ó, ele vai escolher o lado. Na hora que eu pressionar Enter novamente, ele vai mudar. Tudo que está desse lado vai ficar igual do outro, ó. Ou deformar, tá? Ele fez aqui os tentáculos e o que passou para o outro lado, ó, ele faz essa junção maluca. Então, Ctrl Z. Por isso que eu separei aqui em cima, para ele fazer apenas a parte de cima, para ele não alterar demais a parte de baixo, não alterar de maneira alguma, na verdade. E aqui é bem simples, seleciono o objeto, já que está tudo feito, clico com o botão direito do mouse em cima da ferramenta. Agora ele vai remover a simetria. Pronto. E aqui, ó. Opa. Esse aqui, vou pressionar a tecla Tab. Vou voltar aqui. Dois cliques na borda. Vou movimentar. Esse aqui é a parte de cima. Então, eu vou pegar essa aqui, vou subir para cá. Dois cliques deste lado. Lembrando, vamos voltar aqui o Gumball, ó. Clica com o botão direito e clica aqui nessa opção, alinhar to Plan. Ele vai corrigir novamente, tá? Deixa eu minimizar aqui. Vou pegar essa parte de cima e essa outra ali embaixo e vou descer ela. Pronto. Ficando aqui assim. E aqui é bem simples. Você vai procurar essa ferramenta aqui chamada Stitch. Clica nela. Dois cliques para ele selecionar todo o contorno de um lado. Pressiona Enter. Dois cliques do outro lado. Depois pressiona Enter e ele vai juntar. Ele não vai
criar mais uma linha, nada. Ele vai simplesmente conectar as duas. Pressiona Enter, pronto. Pressiona a tecla Tab para ele voltar ao normal e agora você vem só fazendo as últimas correções no projeto. Deixa eu pegar aqui esse ponto, vou trazer para cá, esse outro para cá. Pronto, ficando aqui assim o nosso projeto. Esconder aqui a imagem, coloca aqui na vista, beleza. Pronto, ó. Aqui agora é bem simples. A gente seleciona todo esse projeto, vem aqui nessa ferramenta, ó, Offset SubD, e nós vamos colocar uma chapa mais fina, vamos colocar 0,50. Pressiona Enter uma vez. E um detalhe, aqui em cima eu vou deixar o sólido desativado, e as setinhas, ó, nós vamos apontar para o lado de dentro, tá? Para ele fazer para dentro. Pressiono Enter, ó, e ele vai ficar aqui assim. Tem alguns detalhes para a gente corrigir. Vou pegar essa parte de cima, ó, vou guardar aqui na layer número 2 e vou esconder ela. Esses detalhes aqui é ajuste fino, tá? Só para a gente não ter problema na hora de produzir essa peça. Então, essa linha aqui de dentro, ó, a gente pode deletar elas. Ok. Essa borda aqui a gente pode escalar ela, ó, pressiona o Shift aí. Ctrl Shift para selecionar e 2 cliques e apenas o Shift para escalar. Beleza? E aqui se acontecer ó, com vocês do seguinte, pode acontecer isso aqui. Na hora que você fizer o offset, ele vai ficar assim todo deformado. Isso acontece por conta da espessura, que está maior do que a peça permite. Então aí você vai fazer o seguinte, ou você vem ajustando detalhe por detalhe, tá? Ou você muda a espessura ou o tamanho da peça, que tudo isso vai influenciar. Nesse caso aqui, com essa espessura, a gente não precisou fazer muito ajuste. Então, já dá para voltar aqui a peça principal. Tem um detalhe. A parte de baixo, ó, como fez um offset, ele deformou. Ele seguiu exatamente o relevo que tem na peça. Então, você seleciona todo o contorno, ó, pressiona Ctrl Shift, seleciona o contorno. E utilizando o Gumball aqui, ó, você vai alinhar ele. Ó. Ele vai chegar a um ponto que ele vai aparecer o point e você clica. Pronto, é só movimentar, deixar na mesma espessura ali, na mesma altura do principal. Pronto, fiz isso separado. Ah, Alexandre, e agora como é que faz para conectar? Ferramenta Bridge, clica nela, 2 cliques na borda de fora, 2 cliques na borda de dentro. Opa, perdão. Ferramenta Bridge, 2 cliques na borda de fora, pressiona Enter, 2 cliques na borda de dentro, tá? E pressiona Enter novamente. Aqui ó, ele vai aparecer a quantidade de segmentos, para você acrescentar curva ou não. Conectar tudo, que é o Join, e o Crease, tá? Eu vou deixar o Crease ligado, que é esse vinco aqui. E clicar em OK. Deixa eu botar aqui na vista. Render. E vai ficar assim o projeto. Ó. Ele cria toda essa espessura, toda essa chapa. E aqui, o último detalhe, para finalizar, a gente pode adicionar um pouquinho mais de profundidade. Pronto. Ficando aqui assim o projeto. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse conteúdo, eu preparei um treinamento totalmente online, focado em sub-D, em criar peças, além de peças orgânicas, a gente cria brincos, pingentes, anéis, usando técnicas avançadas de sub-D. Quer conferir mais o meu trabalho? Eu vou deixar o link desse treinamento online na descrição e o link do meu perfil do Instagram também na descrição para vocês olharem essas técnicas e esses trabalhos. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Clica em se inscrever, curtir e compartilhar e ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo aqui no canal. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.